Obrigado pela audiência, meu caro ouvinte, meu caro telespectador. E não deu para o Fluminense até saiu na frente 2 vezes, mas cedeu o empate em cada tempo. Fez 1 a 0, deixou o Corinthians empatar em 1 a 1, fez 2 a 1 e permitiu que a equipe do Corinthians empatasse o jogo aos 44 minutos do segundo tempo. O Corinthians faz o segundo gol, empata o jogo e deixa tudo aberto lá para a Neoquímica Arena. O Fluminense começou o jogo de forma fulminante. Essa é a palavra, de forma fulminante. No primeiro ataque do Fluminense, aos 25 segundos, pênalti marcado. Paulo Henrique Ganso foi lá, cobrou e fez 1 a 0 para a equipe do Tricolor das Laranjeiras. Fluminense abre o placar aos 3 minutos, o pênalti foi marcado aos 25 segundos do primeiro tempo e o Fluminense demora 3 minutos para cobrar o pênalti. 1 a 0, Tricolor das Laranjeiras. Aos 19 minutos, o Germancano sentiu alguma coisa, ele meio que preocupou a torcida do Tricolor, mas não passou de apenas um susto. Isso foi aos 19 minutos do primeiro tempo. O Corinthians chega ao seu gol de empate, o seu primeiro gol, com a jogadaça do Yuri Alberto, tocando para Renato Augusto aos 22 minutos do primeiro tempo. Foi um gol que, de certa forma, não abalou o ânimo da torcida tricolor, mas meio que fez o ritmo do Tricolor das Laranjeiras diminuir no primeiro tempo. Vale lembrar que o Giuliani ficou fora desse jogo por bronquite. Aos 34 minutos do primeiro tempo, o Germancano recebeu um cruzamento, cabeceou e o Cássio fez uma defesaça. Era esse o segundo gol do Fluminense e o Cássio acabou ficando gigante diante do artilheiro do Brasil. Vale ressaltar que o gol do Corinthians foi por conta de um erro do Nonato. O Nonato estava muito mal no primeiro tempo. Ele acabou cometendo o erro que deu o contra-ataque para o Corinthians. O Yuri Alberto tocou e deu para o Renato Augusto fazer aí o primeiro gol da equipe do Corinthians. O Corinthians teve uma chance no final. Quase gol do São Paulo aqui, hein? Quase gol do São Paulo aqui. Defesaça do goleiro Santos. O Corinthians teve uma chance no final do primeiro tempo, aos 48. O jogador do Corinthians ia sair. Eu não tenho obrigação de saber quem é o jogador, porque não é do meu time, então não tenho obrigação de saber quem é, né? É verdade. Mas foi um erro do nosso zagueiraço, o Manuel, e ia sair de cara pro gol o jogador do Corinthians, mas o Nino acabou fazendo o desarme certeiro, salvando ali o que seria o segundo gol da equipe do Corinthians. Nesse momento terminou o primeiro tempo, o jogo empatado em 1 a 1. No segundo tempo o Fluminense novamente vem com um ataque fulminante e gol do Flamengo. Gol do Flamengo. No segundo tempo o Fluminense vem com um ataque fulminante e o Fluminense marca o gol com John Arias aos 47 segundos. John Arias marca o gol e fica de novo na frente do placar. 2 a 1 para o Fluminense. A partir desse momento o Fluminense começou a colocar pressão na equipe do Corinthians. O Corinthians não sabia o que era atacar no segundo tempo. Novamente o Fluminense teve a chance de fazer o terceiro gol. Uma grande defesa do Cássio. Foi uma outra defesa importante do Cássio aos 11 minutos do segundo tempo. Novamente com o Germancano. E o Cássio foi lá e fez a defesa. O que seria o terceiro gol da equipe do Fluminense. E o que poderia aí acarretar num grande prejuízo para a equipe paulista. O Fluminense controla o jogo, o Fluminense vai tocando a bola, o Corinthians
às vezes recuperava e ia tentando segurar a bola para não sofrer mais um gol, que seria um prejuízo enorme para o jogo da volta lá na Neoquímica Arena. E o Fluminense começa a cadenciar o jogo. O Fernando Diniz, aliás, observando que os jogadores já queriam meio que sentar no resultado, pediu para a equipe ir para frente. Como aconteceu o gol de empate da equipe do Corinthians? O Corinthians atacou, o Michel Araújo recuperou a bola e o que foi que ele fez? Ele deu um bicão para frente, tentando colocar a bola lá para frente e afastar a bola de perto da área. O Corinthians recuperou a bola e foi o lance fatal. Aos 44 minutos do segundo tempo, no apagar das luzes, o Corinthians chega ao seu segundo gol. Um resultado excelente para a equipe corintiana. E ainda para terminar, o André levou o terceiro cartão amarelo e está fora do jogo da volta. Ou seja, o Corinthians conseguiu empatar no primeiro jogo, conseguiu aquilo que muitos até não esperavam, porque esperavam um jogaço por parte da equipe do Fluminense, esperavam uma grande vantagem por parte da equipe do Tricolor, e acabou não acontecendo. O Fluminense empata em 2-2, tal como empatou com a equipe do Fortaleza, ainda perde um dos seus melhores jogadores, considerado aí o melhor volante do Brasil. André está fora do jogo lá na Neoquímica Arena, e provavelmente vamos ter um Martinelli no lugar dele lá daqui a 3 semanas. Falando do resultado, é um resultado péssimo. Todo mundo sabe que uma vitória seria fundamental, mesmo que fosse por um gol de diferença. Isso forçaria o Corinthians a buscar 2 gols de diferença lá para levar o resultado direto, para não ter que ir para os pênaltis. Foi um baita de um prejuízo por parte do Fluminense, mas é um resultado possível de ser revertido. Pode ser que empate lá, vá para os pênaltis e a gente leve a classificação. É um resultado super possível de ser revertido, não tem nada perdido. Aliás, o Corinthians, nessa temporada, na Neoquímica Arena, tem um excelente aproveitamento com o Vitor Pereira, mas não é uma equipe imbatível. Perdeu para o Flamengo 2-0 na Libertadores e recentemente agora perdeu para o Palmeiras por 1-0, ou seja, não é uma equipe imbatível. O Fluminense, no último jogo que fez como visitante na Copa do Brasil, venceu o Fortaleza por 1-0 e poderia ter sido 2, mas pegaram uma falta ali no lance do primeiro gol do Fluminense. Então é um resultado possível de ser revertido, mas não podemos negar. Foi um baita de um banho de água fria esse empate aí. Mas é isso aí, torcedor tricolor. Não vamos desanimar. A classificação seria pior se eles saíssem com a vitória hoje. Já pensou? Aos 48 do primeiro tempo, eles tiveram a oportunidade de fazer o segundo gol. Sair vencendo o primeiro tempo por 2-1. Ou seja, não tem nada perdido. O Fluminense tem jogadores capazes de sim conseguir não reverter o resultado, porque a gente não saiu perdendo. A gente saiu empatando o jogo. Então temos sim jogadores prontos para buscar um resultado lá no Itaquerão. E quem sabe vencer o jogo no tempo normal. Se não der, quem sabe ir para os pênaltis e a gente levar essa classificação. A gente tem no gol um goleiraço, que é o Fábio, e vamos acreditar nessa classificação para a final. Que é o que tudo indica, vai ser contra o Flamengo. O Flamengo, nesse exato momento, está vencendo o São Paulo por 1-0, gol de João Gomes. Inscreve-se no canal.